Você é como um gigante e de paz se iluminou. O seu ontem é história, seu futuro um mistério. Então no hoje acredite, pois é dádiva do Pai. O presente é sua vida e o passado nada mais. Redescubra a alegria e transforme sua dor em amor. Olha aí. Transforme sua dor em amor. Estamos de volta aqui, Rede Vida, canal da família, programa Mundo Melhor. Deixa eu dar uma dica cultural, pessoal de São Paulo, ou quem vai fazer turismo em São Paulo, olha, é um programa gratuito, né? A gente gosta de trazer isso aqui no Mundo Melhor. Você que é de São Paulo, você que está viajando em São Paulo, no Centro Cultural Banco do Brasil tem uma exposição chamada Mestres do Renascimento. São obras-primas italianas, obras-primas de Rafael, Michelangelo, Leonardo da Vinci, e é de graça, entrada franca até 23 de setembro. O Centro Cultural Banco do Brasil fica bem no centro de São Paulo. Você gosta mais de ser músico ou de ser médico? Eu gosto mais de ser médico. Mais de ser médico? Ah, sim. Mas a música veio antes da... Na verdade, a música veio antes, assim, eu já tocava em festivais de música estudantil, né, desde a época dos 15, 16 anos. A primeira canção eu compus com 15 anos. E essa canção que eu compus, por sinal, a gente conseguiu ganhar um festival dos Colégios Objetivo lá em Bauru, no interior de São Paulo, e vim tocar aqui com o maestro Zácaro, aqui no Ibirapuera. Foi... 15 anos de idade? Imagina, com 15 anos de idade, eu não sabia nem direito o que eu estava fazendo ali, né? Mas... Você lembra um trechinho da música? Lembro, mas não é uma música religiosa, né? É uma música de protesto, era a época das músicas de protesto. Né? Então, mas foi assim, foi muito Mas quem foi muito que te influenciou na música? Alguém na sua casa era músico? Não, em casa ninguém era músico, eu na verdade aprendi porque eu gostava, via as pessoas tocarem e gostava, e essa parte de compor é mais porque eu gostava de de escrever poesias, né? Então aí eu falei, por que não colocar isso nas canções? Então no começo eu fazia músicas de protesto por causa da idade, adolescência e tudo mais. Mas depois dentro da igreja, eu fui crescendo essa vontade de compor músicas que falavam de fé, de superação. Tanto é que eu participei muito do grupo OPA, né? Oração pela Arte, do padre Irala, né? E eu conheci lá em Bauru mesmo. E dali em diante eu comecei a fazer canções, compor canções religiosas, né? E você canta para os seus pacientes? Canto. Gosto muito de cantar para os pacientes, principalmente aqueles pacientes que ficam muito tempo internados no CTI ou internados no hospital. Mas você leva o mais violão assim? Levo o violão, peço permissão para o hospital, né, para a diretoria e tudo, e geralmente eu canto. Por sinal, o segundo capítulo fala da alegria de viver, né, de uma senhorinha que eu tratei por mais de 8 anos, que ela tinha um problema renal crônico, e que ela sorria todo o tempo para mim, até os anestesistas, quando eu ia fazer cirurgia, elas não entendiam por que estava lá no centro cirúrgico, estava sorrindo, falavam, a mulher está louca? Eu falei, não, é o jeito dela enfrentar a vida, é o jeito dela enfrentar essa dor. Que ela preferia falar, ela falava isso para mim, eu prefiro sorrir do que chorar, porque aí eu deixo a minha família mais nervosa ainda. Então, um dia que ela estava no CTI internada, estava passando mal, eu falei para ela, eu levei o violão e falei, olha, eu fiz uma canção em homenagem à senhora, e aí foi que essa canção também está nesse CD, né? Que fala principalmente sobre o sorriso como um idioma universal, que é o que Madre Teresa de Calcutá sempre colocou, falava muito sobre isso. Ô Fábio, é uma coisa interessante, né, padre? Ninguém gosta de ficar doente, né? Se você gosta você vai fazer um exame, você quer receber o exame lá e fala, tá tudo em ordem. É tão gostoso você chegar e tá tudo bem, né? Agora, quando você abre e não tá tudo bem, quer dizer, aí vai no que o senhor estava dizendo, né, de você saber que o sofrimento faz parte da vida e de ter pessoas acolhedoras que te ajudem a enfrentar esse calvário, né? Uma coisa interessante também, Xalita, essa semana aconteceu isso, uma das coisas que já acontecem na minha vida rotineiramente, mas é que me lembra bem, que um paciente estava para fazer uma cirurgia comigo, estava muito nervoso dentro do centro cirúrgico, porque era a primeira vez que ele ia para o centro cirúrgico. O centro cirúrgico você fica deitado, aquele monte de gente circulando, aquele barulho dos aparelhos e tudo mais, e estava muito nervoso. Eu cheguei, peguei na mão dele, olhei para ele assim e falei assim, o senhor confia em Deus? Confia. O senhor confia no que eu vou fazer pelo senhor? Ele falou, confio. Então eu falei assim, então deposita essa confiança em Deus, né? Faz uma oração e eu vou fazer o máximo que eu puder para deixar o senhor bem. Acabou, ele tranquilizou, a anestesia correu tudo bem, a cirurgia também. Então, quer dizer, é a maneira com que o médico se porta à frente ao paciente, né? Não de uma maneira prepotente, de uma maneira em que ele se considera mais que o paciente, e sim como um irmão, como uma pessoa próxima, né? Enxergar todos como se estivesse vendo Cristo à sua frente, né? Esse é o primeiro passo
para o médico ser um médico bem sucedido na sua profissão. E padre tem medo de ficar doente também? Ah, padre tem medo, padre sente medo, como qualquer outra pessoa, né? A experiência da vida passa também pela vida do padre, né? E o medo você vai, de alguma forma, segue naquela mesma lógica da dor, né? Acho que tudo que você vai trabalhando, como eu estou trabalhando ainda na minha vida, tem medo de ficar doente também. Não, eu tenho medo de ficar doente e eu não minto. Quando eu vou fazer uma cirurgia muito complicada, eu falo para o paciente, eu também sinto medo, né? Eu também normal, tenho, né? O que medo é normal. faz parte. Até outra tranquiliza, coisa, né? Eu acho que essa questão de humanizar, né, a experiência da vida, né, e talvez desmistificar muitas coisas que as pessoas até, às vezes vão cultivando, né, acho que faz parte desse processo também de amadurecimento. E outra né? coisa, padre, eu acho que a gente tem que passar para o paciente, assim como a gente passar para os nossos filhos também, de que nós não somos perfeitos e que a gente tem os nossos medos, os nossos receios, né? E, lógico, colocar na mão de Deus de que a gente pode fazer o melhor por aquela pessoa e melhor pelos nossos filhos. Então, mas não esconder deles, não falar assim, eu sou perfeito, que eu não posso... tipo assim, que eu nunca fiz isso na minha vida. Então, isso é uma coisa que eu também faço dentro das unidades de recuperação da Fazenda da Esperança para os dependentes químicos, em que a gente coloca a situação. Porque eles veem a gente como uma pessoa perfeita, né? Frei Hans, a Fazenda da Esperança, um lindo trabalho. Lindo trabalho. Quantas vidas ali que poderiam ser jogadas, desperdiçadas, né? Pessoas que desistiram de viver e de repente recobram essa capacidade de vida porque são cuidadas, né? Tem uma segunda oportunidade na vida, né? Xalita, tem um capítulo que fala especificamente sobre drogas, sobre jovem e sobre a situação da Fazenda da Esperança, de como a Fazenda da Esperança trata esses jovens e principalmente aquele grupo de apoio que existe fora também da Fazenda, que é muito importante, que é o Grupo Esperança Viva, que é o grupo que dá o apoio para os familiares. Porque não adianta nada ele fazer um tratamento de 1 ano, se recuperar, sair se sentindo bem e enfrentar de novo aquele ambiente hostil que ele tinha, às vezes, lá fora, tanto na família quanto pelos amigos. Né? Aliás, esse é um tema difícil, né, na Pastoral da Juventude, no trabalho de igreja mesmo, porque é impressionante a quantidade de jovens que eles entram no mundo das drogas assim, e às vezes o pai e a mãe demoram para perceber isso. Exatamente. E muitas vezes o pai e a mãe não sabem como falar no assunto, né? Exatamente. Às vezes eu ouço, né, um pai dizendo assim, mas meu pai nunca falou sobre droga comigo, eu nunca usei droga. Então agora eu tenho que ensinar isso para o meu filho, tem que ensinar, né, pai? E são temas ainda espinhosos, exatamente, tudo entra naquela perspectiva. O que eu deixo de enfrentar enquanto as coisas estão acontecendo, de fato, estou perdendo um grande tempo de talvez amadurecer e solucionar, sanar algumas dificuldades, né? Alguns problemas, que posteriormente vão demonstrar aquilo que eu deixo de viver hoje vai cobrar em algum momento da vida, né? Em algum momento do amanhã, né? Então a gente, de fato, tem que ter essa liberdade e ficar à vontade, né? Acho que, sei lá, de conversar mais sobre isso espontaneamente. E sem deixar transformar os nisso, filhos perguntarem, né? E tirar talvez, acho que a gente precisa tirar um pouco o peso moral da coisa, né? Porque existe um preconceito para se falar exatamente por causa do peso moral, talvez trazer antes de tudo como uma realidade social, um problema de saúde, né? Muitos não querem tratamento, até pessoas já maduras que enfrentam, por exemplo, o álcool, a dependência do álcool, que não se tratam por causa exatamente de um preconceito moral, né? Que existe anteriormente à necessidade biológica, ao problema de saúde, né? Que o doutor pode falar melhor do que eu sobre isso. Né? E o problema, às vezes, é quando a pessoa fala assim, não, eu paro a hora que eu quero, né? Exatamente. Eu paro a hora que eu quero. Essa dificuldade e não é assim, né? Não, existem transtornos que, na verdade, você já carrega desde criança, né? Os transtornos obsessivo-compulsivos, transtornos de ansiedade, que isso também é um fator que faz com que a pessoa persista na droga, né? Então isso aí tem que ser avaliado também. Não é assim, é lógico que a espiritualidade faz parte, a convivência, né? O tratamento laboral, aquele trabalho que é feito dentro dos centros de recuperação, isso é muito importante. Mas a gente não pode esquecer também que existe um outro componente aí que muitas vezes a pessoa já está carregando desde a infância. É isso aí, olha, a gente tá no final desse bloco já e eu queria mostrar esse livro aqui para vocês. Essa mulher é uma freira, cidade de Lorena, né? Irmã Olga de Sá, é o livro novo dela e é lindo esse livro. Ela faz reflexões sobre a vida, sobre o cotidiano. A Irmã Olga é uma mulher de uma sabedoria impressionante. Então aqui a gente vai de Clarice Lispector, Guimarães Rosa, Maria Teresa de Calcutá. Ela começa aqui uma reflexão sobre a alegria, uma frase de Santo Agostinho que diz assim: a busca de Deus é a busca da alegria, o encontro com Deus é a própria alegria. E aí ela vai discorrendo sobre um pouco disso que a gente está falando, né? Na verdade, assim, Deus nos quer felizes, né, Padre?
Mais do com que ninguém. mais do que do ninguém, né? É que tem gente que faz uma opçãozinha pela tristeza, né? A pessoa Exatamente. complica a vida, se é um probleminha, ela aumenta aquele problema. A gente se encana muito, né? É. A gente vai colecionando encanações, né? A gente vai É. se encanando e vai se complicando, porque isso vai acumulando no coração, na vida, né? Repercute, transforma a gente em gente amarga, infeliz. Exatamente. A gente não quer saber de ninguém amargo aqui. O senhor está com fome, pai? Opa! Tá com fome? Tá com fome? Olha, no próximo bloco a gente vai comer o que o Roberto Ravioli preparou com tanto carinho pra gente, então fiquem ligados, a gente já volta. Canta pra gente? A alegria é a nossa pedra preciosa, ilumina e nos faz acreditar que no mundo o que vale não é só o dinheiro. O segredo desta vida é compartilhar. Ninguém é tão rico que não tenha o que receber. Ninguém é tão pobre que não tenha o que oferecer. Ninguém é tão rico que não tenha o que receber. Ninguém é tão pobre que não tenha o que oferecer.